Olá, tudo bem? Bem-vindos a todos que aqui chegam, principalmente os nossos queridos alunos, que é objetivo desse canal fazer uma comunicação direta com eles neste momento de pandemia em que nós precisamos estarmos isolados e distanciados fisicamente. Queremos dizer também que aqueles que chegam aqui, bem-vindos, se inscrevam no canal, apertem no sininho para que vocês recebam as notificações, porque este canal ele inicia dessa forma, mas ele se propõe a abordagem de vários assuntos de interesse social, de interesse científico, de interesse do conhecimento, certo? Hoje nós vamos então falarmos sobre as revoltas na Primeira República. É um conteúdo de história, do ensino fundamental, do 9º ano, portanto, uma linguagem adequada ao ensino fundamental, certo? Então vamos lá. A Primeira República, ou a chamada novo período que o Brasil adota, passa depois da monarquia, depois do Império, né, a partir de 1889, ele vai de 1889 até 1930. Então é na historiografia chamado de Primeira República, ou República Velha. Então, pelo contexto da época, qual era o contexto da época? O Brasil ainda era recluso à hegemonia de pequenos grupos. No Brasil, apenas algumas famílias, alguns coronéis que detinham poder, que detinham a economia. Quando eu falo poder, o poder político, a economia, e também detinham as terras do país. Nesse sentido, a República ela vem, infelizmente, para perpetuar essa situação de concentração da riqueza, concentração do poder nessas minorias. Bom, nesse sentido, então, havia muita pobreza, havia fome, havia muitos problemas sociais que rondavam o nosso país, ou a nossa república. Então, era a falta de acesso à terra para todos, a falta ou ausência de educação, de um ensino para todos. Nós não tínhamos ainda um ensino público, um ensino que pudesse colocar todos na escola. Só para ter uma ideia, a República começa em 1889 e apenas em 1988, ou seja, 99 anos depois é que veio uma legislação que obriga ou coloca todos na escola, que é a Constituição de 88. Para ver assim quão nós estivemos por um longo período em atraso apenas na legislação, para não falar dos demais aspectos. A saúde pública era muito precária, muita injustiça social, enfim, era uma situação bem caótica, assim, no sentido socialmente falando. Então, a sociedade, aos poucos, ela foi se mobilizando, aos poucos foram formando grupos, aos poucos a sociedade foi não só pensando, mas foi adotando algumas medidas que achavam interessante, assim, de alguns grupos, para poder enfrentar toda essa situação. E aí que surgem alguns movimentos que ficam marcados na nossa história, né? Outros acabam não entrando na historiografia, né? Os 4 principais movimentos são, né, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, o próprio o movimento do cangaço, né? Na verdade 3, a revolta da vacina, a revolta da chibata, já temos 5 aí, e o tenentismo, ou seja, são 6 os principais, né? Para assim alargar um pouco mais. E desses movimentos nós podemos reunir eles em 2 grandes grupos, né? O movimento rural e messiânico, em que se misturava a religiosidade e a revolta popular,
no campo, e aí entra o movimento de Canudos, o movimento do Contestado e também do Cangaço, né? Os dois primeiros também tidos como guerras, né? Guerra de Canudos, Guerra do Contestado. Aí os movimentos urbanos, que foi a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e o movimento tenentismo. Bom, todos eles nós podemos dizer que buscavam o quê? Melhorias das condições de vida. Todos eles pensavam dessa forma, certo? Bom, então vamos elencar assim rapidamente cada um deles. Primeiro, o movimento de Canudos, ou Guerra de Canudos, que foi entre ali os anos de 1896 até 1897, ou seja, foram praticamente 2 anos apenas. O que foi o movimento de Canudos, ou Guerra de Canudos? Foi um movimento que surgiu no Nordeste, mais precisamente ali na Bahia, no interior da Bahia, na localidade chamada Belo Monte, que era uma comunidade em que reunia pessoas que eram excluídas vamos dizer assim, excluídas da sociedade. Então eram ex-escravos, fugitivos, eram as chamadas minorias, e aquelas pessoas que não tinham espaço, né? E também que não aceitavam, não estavam de acordo com a maneira como era, por exemplo, o poder estava nas mãos dos coronéis. Então muitos fugiam das fazendas porque não aceitavam esse despotismo dos coronéis que estavam a serviço, né, infelizmente, da República. Bom, então todas as pessoas elas acabaram se reunindo nessa comunidade, mas teve um grande líder, né, que se chamava Antônio Conselheiro. Né? O nome dele era Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Ele era uma espécie de um conselheiro, por isso o codinome Conselheiro. Então, que ele reunia as pessoas e ele fazia então grandes aglomerações, e ali o que nós chamamos hoje de sermões ou reuniões, e que ele tinha assim uma palavra de esperança para essas pessoas. Né? Então ele se transformou por isso o movimento messiânico. Então ele era como se fosse um enviado de Deus, Messias, né? Para ajudar essas pessoas que estavam carentes né, no sentido social e político falando. Essa comunidade, então, Belo Monte, que o Antônio Conselheiro acabou liderando, ela não tinha influência do Estado. Né? Era como se fosse uma comunidade independente, que resolve ter um modo de vida para fugir das, digamos assim, das garras do Estado, para fugir do poder do Estado, do poder formal do Estado. Né? Então, nesse sentido, eles são tidos como um perigo para o Estado. Tanto que o governo manda tropas do exército para poder acabar com o movimento, e depois de 4 tentativas é que o exército consegue dizimar toda a população de Canudos. Tanto que hoje esse local ele está coberto de água, foi feita uma barragem. Para quê? Para esconder os sinais da história, porque foi um movimento que não interessa para os poderosos, não interessa para aqueles que querem uma versão de um Brasil descoberto pelos portugueses, um Brasil lindo, maravilhoso, mas para apenas alguns, certo? Bom, continuando então, o segundo movimento, chamado Guerra de Canudos. Guerra de Canudos foi entre 1912 e 1916, liderado pelo monge José Maria. Bom, ocorreu entre os estados de Santa Catarina e Paraná. A divisa entre Santa Catarina e Paraná. Qual foi o estopim do conflito? Primeiro que esses povos eles tinham assim, viviam em condições muito precárias, né? E também surge uma figura, por isso movimento messiânico, surge uma figura do monge, ele era um monge chamado José Maria, que agregava esse pessoal, que reunia esse pessoal, e ali também, assim como lá o Antônio Conselheiro,
dava uma espécie de uma esperança, né? Então, segundo o José Maria, ele pretendia formar uma monarquia celestial na Terra. Bom, então eles também formavam uma comunidade assim, independente do Estado. Tá? O estupim do conflito foi quando que ali havia duas empresas norte-americanas, uma que explorava a madeira, a outra que explorava os trilhos de ferro, estradas de ferro. Então essas empresas, elas contratam os trabalhadores, as pessoas, por um salário muito baixo, exploram, portanto, e quando elas acabam, acontece, quando elas demitem esse pessoal não tem para onde ir, e aí o governo não dá condições, e eles acabam indo então ao redor do monge José Maria, que era a pessoa que prometia uma esperança de ajudar esse pessoal. Então, nesse sentido, eles formaram também essa comunidade, né, em que ela se transformou assim, em uma comunidade grande, em redor de 20 mil pessoas, e o governo federal, os coronéis, enfim, os poderosos da época, também acharam que era um movimento que não podia se perpetuar. E também fizeram uso da força do exército e mandaram as tropas para acabarem. Foi a primeira vez, inclusive, que o exército brasileiro usa de aviões para ajudar a destruir o movimento. Tá? Continuando então, o terceiro movimento, o movimento cangaço no Nordeste brasileiro. Bom, o cangaço foi o quê? Eram dadas as condições de miséria, de injustiça social, fome, seca que eles viviam no Nordeste, essas pessoas eram revoltosas com a situação social. E elas acabaram se reunindo e sendo lideradas por algumas pessoas, e o principal líder foi o Virgulino Ferreira, que era o chamado Lampião, e que era uma pessoa que reuniu esse pessoal e formou esse grupo, e aí eles invadiam, saqueavam fazendas. Por quê? Porque eles achavam que eles deveriam fazer justiça com as próprias mãos, tá? E foi um modo de vida que eles encontraram para vencer a situação social. Ele foi esse movimento até mais ou menos 1938, 1940, até que, morto o Lampião, o movimento acaba terminando, certo? Bom, agora então vamos falar dos movimentos sociais urbanos, né? Primeiro, a revolta da vacina. O que foi a revolta da vacina? A revolta da vacina, que ocorreu entre 1902 e 1906, ela ocorreu no Rio de Janeiro, lembrando que a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Brasil, a capital federal, e o Rio de Janeiro vivia assim, tinha muitos problemas sociais, né? Desemprego, fome, e o principal deles era epidemias, né? Então, peste bubônica, a febre amarela, que eram doenças da época que elas eram doenças que matavam muita gente. E aí, na época, o governo resolve fazer o quê? Resolve fazer uma limpeza urbana, ou seja, dar uma nova arquitetura para a cidade do Rio de Janeiro. Então, alargar ruas, tirar alguns do centro, por aí que inclusive tiraram pessoas pobres, aquelas pessoas que viviam, e jogaram, vamos dizer assim, para os morros no Rio de Janeiro. Mas qual foi a revolta? Então, assim, esse projeto todo da reforma urbana, ele revoltou as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, a maioria não sabia o que estava acontecendo, porque não foi bem informada, e principalmente da vacina, né? Então eles tinham medo da vacina, porque não sabiam, porque era uma coisa também nova, na época. Então eles tinham muito medo, porque eles não sabiam o que realmente eles estavam tomando, né? O que estavam colocando nos corpos deles. Então, assim, por isso as pessoas acabaram se revoltando. E claro, na época a oposição do governo federal aproveita também para fazer um movimento e se juntar a essas revoltosos. Tá? Então, assim, em função da obrigatoriedade da vacina, né, houve essa revolta e também muita repressão. Por isso, a revolta da vacina. Né? Se demoliu cortiços e muitas pessoas foram enxotadas do centro. Tá? Então, em nome dessa reforma urbana e da obrigatoriedade da vacina, eles transformaram a arquitetura do Rio de Janeiro. E por isso expulsaram muitas pessoas. Certo? Bom,
A outra revolta, chamada Revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. O que foi a Revolta da Chibata? A gente sabe que na época, na Marinha, existia uma prática ainda, digamos assim, nada humana, que era o que? As chibatadas. O que é chibatada? Açoite, né? Eles eram castigados fisicamente. Ainda, isso estamos no início do século XX. Portanto, a escravidão tinha terminado em 1888 e ainda se continua essa prática dentro do exército. Por quê? Porque os soldados os soldados e as patentes mais rasas, eles eram, a maioria eram negros, pobres, enquanto que as outras patentes eram pessoas brancas. Então, portanto, dá para perceber aí a divisão social. Então, o que acontece? Essa prática aí vai até que os marinheiros acabam se revoltando. Porque existe um caso lá de um marinheiro que recebeu 250 chibatadas, ou seja, 10 vezes mais chibatadas do que era necessário. Necessário entre aspas, né? Pelo menos era aceito. E aí eles se revoltam. Então, eles tomam os navios, inclusive apontam para o centro do Rio de Janeiro, e aí o governo acaba cedendo, né? De que forma? Prometendo o fim dos castigos físicos. Teve um primeiro momento e um segundo momento que aparece daí um líder chamado João Cândido, inclusive ele é gaúcho, e que ele lidera um segundo movimento, um segundo momento do movimento em que a exigência é maior para o fim dos castigos físicos. Eles conseguem, os marinheiros. Agora, há um custo muito alto. Por exemplo, a maioria dos marinheiros foram mortos ou deportados para a Amazônia na época. Mas você consegue o objetivo, certo? Então, esse foi o movimento da Chibata, ou a revolta da Chibata. E o último movimento é o chamado tenentismo. O que foi o tenentismo? O tenentismo foi um movimento de revolta dentro dos quartéis por tenentes jovens, ou seja, eram jovens tenentes oficiais, né, oficiais militares que eles não aceitavam toda aquela realidade, todo aquele contexto de exploração das pessoas e principalmente, né, de corrupção que se tinha, principalmente corrupção eleitoral, onde por exemplo, o voto ele era aquele voto chamado de voto cabresto, né? Então, onde se dominava a política. Então, os tenentes jovens, eles pretendiam fazer o quê? Eles pretendiam reformar a República, ou seja, fazer uma reforma da República, moralizando a administração pública, ou seja, melhorando a administração pública, propondo o fim dessa corrupção eleitoral, né, através do quê? Do voto secreto, porque antes o voto era aberto, lembram? Então, dessa forma, eles achavam que as pessoas teriam mais liberdade para garantir o seu próprio voto. Eles também defendiam uma economia nacional, porque na época algumas empresas não nacionais que acabavam, né, dominando a nossa economia. Então eles defendiam que a nossa economia fosse não só administrada, mas fosse vivida por empresas nacionais. Eles defendiam o ensino para todos, tá? Foi um movimento que aconteceu nos anos 20, ali, 1920, 22, 24, nessa época, tá? Teve dois momentos, né, que foi a chamada revolta do Forte Copacabana, onde alguns, mais ou menos 300 militares, eles tentam impedir, na época, a posse do presidente Arthur Bernardes, e são impelidos disso. E o outro movimento foi a Coluna Prestes, né? A Coluna Prestes foi onde teve um grupo que veio do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, e outro aqui do Sul, né? E acabaram percorrendo vários estados brasileiros, na época mais de 24, em torno de 24, 26 mil quilômetros, lutando e defendendo essas bandeiras, tá? E claro, o grande líder foi Luiz Carlos Prestes, né? Que depois ele vai ser uma figura importante também no período Vargas, na 1935, na chamada Intentona Comunista. Mas essa é outra questão. Então,
e pelo menos se planta a ideia de que é possível, inclusive dentro dos quartéis, por tenentes jovens, ter um novo olhar para a república, ou seja, não defender aquela velha política que privilegiava apenas alguns. Certo? Bom, então, gente, de uma forma resumida, de uma forma bem sucinta, né, esses foram os principais movimentos que aconteceram durante esse período de 1889 a 1930, na chamada Primeira República ou República Velha. Agradeço a atenção, espero que todos curtam. Aos meus queridos alunos, que olhem quantas vezes for possível, porque sempre tem alguma coisa que a gente possa aprender e melhorar a nossa aprendizagem, nosso conhecimento, certo? Grato, obrigado a todos, e daqui um pouco a gente volta.